Fala galera, lápis e papel na mão, porque agora nós iremos falar sobre o controle do ritmo cardíaco. Existem algumas cenas que aparecem em filmes e que sempre me chamam muito a atenção, né? Você tem um indivíduo, ele tá em coma, né? Tem morte encefálica e os médicos falam desliguem os aparelhos. E aí eu sempre, quando moleque, me perguntava o que seriam aquilo, né? Bem, quando o médico fala desliguem os aparelhos, ele está falando em desligar o respirador mecânico que faz o indivíduo manter uma certa frequência respiratória. Isso porque o controle do ritmo respiratório está diretamente relacionado ao sistema nervoso central, diferente do coração. O coração ele apresenta autorritmicidade. Essa estrutura maravilhosa que você está vendo aí agora na imagem, ele apresenta células especializadas em gerar potenciais elétricos, em gerar potenciais de ação que vão determinar a contração do músculo cardíaco. Então, é muito comum a gente afirmar que o coração apresenta os cardiomiócitos autoexcitáveis, que são as células que vão disparar potenciais elétricos para a contração do músculo cardíaco, e existem os cardiomiócitos contráteis, que efetivamente vão definir o evento de contração para impulsionar o sangue ao longo das cavidades e dessas cavidades para fora do coração. Felipe, mas que estruturas são essas? Que cardiomiócitos autoexcitáveis são esses? Bem, eles estão localizados basicamente em duas estruturas. Uma delas é o chamado nodo sinoatrial. Ele está localizado lá em cima no átrio direito. E a outra estrutura é o nodo atrioventricular. O nodo atrioventricular está localizado no átrio direito, também no septo interventricular, né, que separa as duas cavidades ventriculares. Esses são os dois nodos, as duas estruturas responsáveis por disparar potenciais elétricos, que vão definir a contração do músculo cardíaco. Mas ainda existem dois outros componentes dessa rede elétrica do coração que eu gostaria de chamar a atenção. Um deles é o feixe Diz, o feixe atrioventricular. Ele está levando, né, ele vai encaminhar os potenciais de ação em direção aos ventrículos. E você tem os ramos subendocárdicos, que são as fibras de Purkinje, que acabam levando esses potenciais diretamente para cavidades ventriculares. Bem, quando o nodo sinoatrial disparar um potencial de ação, nós iremos determinar a contração dos átrios. E esse potencial de ação ele viaja por sinapses elétricas, né? As células do músculo cardíaco estão acopladas via pontes citoplasmáticas, viaja por essas sinapses elétricas e acaba estimulando o nodo AV. E aí o nodo AV ele funciona como uma espécie de repetidor. Ele capta essa informação e dispara um potencial que é encaminhado então para os ventrículos para determinar a contração dos ventrículos. Então você tem um processo que é extremamente sincronizado. Primeiro o disparo do nodo SA e aí só então a gente tem um disparo do nodo AV. Isso é o que vai determinar a ritmicidade do músculo cardíaco. Então, se em algum momento perguntarem quem determina a contração do coração, a resposta é o próprio coração. Felipe, mas e o sistema nervoso? O sistema nervoso ele pode influenciar no ritmo cardíaco, aumentando ou diminuindo a frequência, uma discussão que a gente vai ter um pouco mais à frente. Antes, eu preciso compreender como é que se dá essa dinâmica do ciclo cardíaco, né? Como é que se dão esses mecanismos de contração. Mais uma vez, a gente vem em destaque o nosso coração e agora eu vou chamar a atenção para as cavidades. Nós temos o átrio direito, lembrando que no átrio direito está localizado o nodo sinoatrial. No lado oposto nós temos o átrio esquerdo, né? Lembrando que os átrios são as cavidades que recebem o sangue. O átrio direito recebe sangue proveniente dos tecidos, o átrio esquerdo recebe sangue proveniente dos pulmões. Logo abaixo a gente tem as duas cavidades ventriculares, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E nós temos também as nossas válvulas. Em destaque, a válvula aórtica. A válvula aórtica ela é uma válvula semilunar que vai impedir o refluxo em direção ao ventrículo esquerdo. Nós temos a nossa válvula pulmonar. A válvula pulmonar ela está localizada na artéria pulmonar e ela impede o refluxo para o ventrículo direito. Temos a válvula mitral ou bicúspide, que está localizada entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E temos a válvula tricúspide, que está localizada entre o átrio direito e o ventrículo direito. Essas válvulas são chamadas de válvulas atrioventriculares. Nessa fase inicial, que a gente chama de fase zero,
átrios e ventrículos encontram-se em diástole. Felipe, o que seria isso? Diástole é o relaxamento dessas cavidades. E aí, se essas cavidades estão completamente relaxadas, é possível preenchê-las com sangue, desde que as válvulas atrioventriculares estejam abertas. Então, nessa fase 0, o sangue chega pelo átrio e se projeta diretamente em direção aos ventrículos. As válvulas atrioventriculares estão abertas e as válvulas semilunares, pulmonar e aórtica estão fechadas. E aí a gente consegue ter o preenchimento da nossa cavidade cardíaca por completo com sangue. Logo após essa fase 0, vem uma fase 1, é a fase do disparo, é onde eu vou ter o disparo do nodo sinoatrial. Com o disparo do nodo sinoatrial, os átrios contraem, aí eu esmago essas duas cavidades. Ao esmagar essas duas cavidades, o sangue se projeta para os ventrículos. Nossas válvulas atrioventriculares, então, encontram-se abertas e as nossas válvulas semilunares, aórtica e pulmonar, se encontram fechadas. Ao esmagar os átrios, o sangue se projeta completamente para os ventrículos. Na próxima fase que nós chamamos de fase 2, o que a gente observa é o disparo do nodo AV. Quando o nodo AV disparar um potencial, agora eu esmago os ventrículos, as minhas válvulas atrioventriculares se mantêm fechadas, as minhas válvulas semilunares se abrem e aí eu consigo impulsionar o sangue para fora da cavidade cardíaca. Na fase 2, repito, eu tenho um disparo do nodo AV, isso gera sístole ventricular, a contração desse ventrículo e aí eu projeto o sangue para fora da cavidade cardíaca. Repare que as válvulas atrioventriculares precisam estar fechadas para que não haja refluxo, para que o sangue não volte da cavidade ventricular para a cavidade atrial. Existem malformações congênitas que acabam promovendo, um pequeno refluxo de sangue. A gente chama isso de sopro. É o tal do sopro cardíaco. Tem esse nome porque a gente escuta um chiado no estetoscópio quando a gente está escutando o coração. Em função dessa ritmicidade cardíaca, é muito comum a gente escutar um som, o som audível, A gente chama de lub-dub. Então, o primeiro som, o audível, é a pancada que o sangue dá na minha válvula atrioventricular. A segunda pancada é o som que o sangue faz quando ele bate na minha válvula semilunar. E aí a gente tem esse lub-dub, esse mecanismo extremamente sincronizado. Bem, a gente consegue identificar o sangue se projetando para fora da cavidade e como o átrio está em diástole, naturalmente, você vai ter o preenchimento dessa cavidade com sangue. E aí a gente consegue definir essa sincronicidade, essa ritmicidade cardíaca. Mas ainda preciso definir com vocês a influência do sistema nervoso no controle do ritmo cardíaco. Essas são as estruturas envolvidas no controle do ritmo cardíaco, no que diz respeito ao aumento da frequência cardíaca e a redução da frequência cardíaca. São ramos do sistema nervoso autônomo. Lembrando que o sistema nervoso autônomo simpático, que está relacionado com a resposta de luta ou fuga, que está relacionado com o estresse súbito, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração do músculo cardíaco. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai promover, então, uma redução da frequência cardíaca. Existem células localizadas no músculo cardíaco, especificamente na aorta e na carótida, que são chamadas de baroreceptores. Quando a gente tem um aumento súbito da pressão, esses baroreceptores disparam um potencial em direção à medula oblonga, uma área que está localizada próxima ao encéfalo, uma extensão do encéfalo, está ali na região do tronco encefálico, exatamente nessa regiãozinha aqui, bulbo, ponte, medula oblonga. O nervo glossofaríngeo encaminha essa informação até a medula oblonga e o nervo vago dispara um potencial. Repara que o nervo vago ele tem um ramo que inerva tanto o nodo sinoatrial quanto o nodo atrioventricular. E a liberação de acetilcolina, um neurotransmissor do sistema nervoso autônomo, nessa região faz com que a frequência cardíaca diminua. Isso vai fazer com que a pressão na região também se torne cada vez menor. Então, o aumento da pressão define um estímulo ao sistema nervoso autônomo parasimpático. Esse estímulo parasimpático faz com que a gente dispare uma resposta que define uma redução da frequência cardíaca. Diferente de quando você é submetido a uma situação de risco, a um estresse súbito. Nessa situação, o que a gente vai ter é
o encaminhamento via sistema nervoso autônomo simpático em direção ao nodo sinoatrial, em direção ao nodo atrioventricular, via nervo acelerador, para que a gente libere a adrenalina e aumente a frequência cardíaca. Lembrando que aumentando a frequência cardíaca e aumentando a força de contração do músculo cardíaco, você aumenta o débito cardíaco. Aumentar o volume de sangue circulante no corpo a cada minuto é importante para melhorar o status energético, é importante para que a gente consiga responder a esse evento estressor. Bem, então, revisando, o nodo sinoatrial representa o nosso marca-passo. Quando dá defeito, a gente pode inclusive colocar um externo. Esse marca-passo ele dita o ritmo cardíaco, enquanto que o sistema nervoso autônomo simpático aumenta a frequência, o parasimpático diminui a frequência cardíaca. Então, quem determina a contração do músculo cardíaco é o próprio músculo cardíaco. O sistema nervoso autônomo ele só influencia nessa ritmicidade. Bem, é isso, galera. Espero que vocês façam um bom proveito dessa aula. Um beijo!